Meu Deus. Queridos, pode se sentar. O cheiroso está aqui. O cheiroso está aqui. Queridos, nós estamos então, hoje, terminando a nossa temporada Faz de Novo. Foi bênção para a tua vida ou não? Foi bênção ou não? Então esse mês foi um mês extraordinário na nossa juventude. Foi um mês onde nós clamamos assim, como o profeta Abacuque. Nós clamamos: Senhor, faz de novo, faz de novo. O texto que nós tomamos como base para essa temporada foi Abacuque 3, versículo 2. Abacuque capítulo 3, versículo 2 fala assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, essa temporada veio para marcar a nossa juventude. Nesses últimos sábados nós clamamos: Senhor, faz de novo o avivamento. Clamamos para que o Senhor avive nosso povo. Nessa temporada nós clamamos: Senhor, faz de novo a integridade. Faz de novo homens e mulheres íntegras, cheias do Espírito Santo, que vivam em santidade. Clamamos: Senhor, faz de novo o teu poder. Queremos ver o teu poder manifesto através das nossas vidas. Em cada sábado Deus nos presenteou com algo lindo. Foi ou não foi, galera? Quantos receberam algo extraordinário do Senhor semana passada? E hoje nós fechamos essa temporada clamando pelo propósito final de tudo que nós falamos aqui. O propósito final de tudo que nós falamos nessa temporada tem um nome. O propósito final de tudo se chama vidas. Tudo que nós experimentamos, toda experiência que o Espírito Santo nos dá, toda experiência profunda que Ele faz em nós, que Ele nos marca, que Ele nos vem com uma visitação tão linda como foi semana passada, aqui no Alive, no domingo. Tudo isso tem um propósito. O propósito é vidas. Semana passada nós entendemos a chave para receber o poder de Deus. E para que você tem esse poder agora em suas mãos? Para que o Senhor derramou o poder? Por que o Senhor derramou do poder dele sobre você, como vimos semana passada? Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor derrama do poder dele sobre nós, para que nós possamos ser testemunhas, para que nós possamos levar a palavra dele. Toda vez que o Espírito Santo nos dá algo novo, toda vez que o Espírito Santo derrama do poder dele, derrama da porção dobrada do Espírito, toda vez que a gente vem receber algo do Senhor, é porque ele tem um propósito maior. A Bíblia conta sobre um episódio com Pedro, Tiago e João. Está lá em Lucas 9. Anota aí, depois você lê. E ele conta de uma experiência onde esses três foram orar com o Senhor, foram buscar ao Senhor no monte. E naquele momento o Senhor derrama algo especial sobre eles. O Senhor dá uma experiência extraordinária para eles. Imagina você no monte com Jesus orando. Do nada aparece Moisés e Elias. E aí fica aquela conversa lá, aquela conversa legal, só os caras fraquinhos. De repente, estava tão gostoso, mas tão gostoso aquela experiência, que o Pedrão ele fala assim: Senhor, está tão bom aqui, vamos construir uma tenda, 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E a Bíblia fala, Pedro falava isso, porque ele não sabia do que estava falando. Logo após isso vem uma voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E é uma experiência tão linda. Mas o interessante dessa experiência é ver que Jesus
não permite que eles permaneçam lá por muito tempo. Após essa noite, eles descem para o vale. E se você der continuidade nos versículos, logo após essa experiência, eles se depararam com um endemoniado que precisava ser liberto. Qual é a aplicação que temos disso? Quando o Senhor nos dá algo tremendo, quando temos uma experiência linda com o Senhor, você pode ter certeza que não é por acaso, não é simplesmente para ficar gostoso, você ficar no monte, montar tendas, mas é porque o Senhor quer que você desça ao vale e salve vidas e derrame do poder sobre as outras pessoas. Vamos conhecer agora 3 relatos de avivamentos. E você vai entender o propósito final de todos. Primeiro, muito conhecido de todos, abram suas Bíblias, Atos 2. Atos 2. Fala assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Experiência linda, né? Que experiência marcante o Pentecostes. Mas olha o resultado dela agora no versículo 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. O Espírito vem, derrama de uma experiência linda sobre os apóstolos. O Espírito vem e derrama, vem com poder, vem com Pentecostes, mas depois, o propósito final era vidas. Naquele dia, 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Eu vou ler agora 2 avivamentos. O primeiro avivamento foi no país de Gales. O relato desse avivamento diz assim: nunca antes acontecera algo semelhante no país de Gales, com resultados tão intensos e duradouros. Os incrédulos se convertiam, os beberrões e jogadores profissionais eram salvos, e milhares voltavam a ser cidadãos respeitáveis. Confissões de pecados se faziam ouvir por toda parte. As dívidas eram saldadas, os teatros foram obrigados a fechar as portas por falta de espectadores. Em 5 semanas, 20.000 pessoas se reuniram nas igrejas. O propósito para todo derramar é para que vidas se encontrem com o Senhor. O derramar que foi dado nessa experiência do país de Gales conta que após isso, as pessoas começaram a transformar de vida. Os bêbados começaram a largar a bebida, os drogados começaram a largar as drogas. E aqui ele diz que os teatros tiveram que fechar, porque não tinha mais lugar para ninguém ir para o teatro. Todos queriam ir para a igreja, buscar ao Senhor. Em nome de Jesus, já quero começar declarando que nós somos a geração que vamos ver as boates fechadas, as casas de shows fechadas. Nós vamos ver fechadas, porque o Senhor vai trazer as pessoas para cá. O Senhor vai trazer os jovens para cá, porque o derramar que nós temos recebido é muito forte. Eu não me lembro do último culto onde nós não saímos daqui com uma visitação tremenda. Mas eu creio que isso é porque o Senhor tem uma obra grande para fazer em nossas vidas. O nosso propósito aqui é vidas. John Wesley disse: tua única tarefa aqui na terra é salvar almas. A tua única tarefa aqui na terra é salvar almas. A minha única tarefa aqui na terra, eu só estou aqui porque eu tenho um objetivo na minha vida, que é salvar almas. Queridos, a igreja não tem permissão para parar, a igreja não tem permissão para se acomodar. O Senhor não deixou permissão nenhuma na palavra dele para que nós paremos, para que nós fiquemos acomodados. Querido, a igreja não pode ficar nem no lugar. Não é questão de retroceder, de voltar o número. A igreja não pode ficar estagnada. A igreja só tem permissão para avançar.
Nós somos chamados para avançar, nós somos chamados para ganhar vidas. A igreja deve ganhar vidas todos os dias. A igreja primitiva lá em Atos foi uma igreja que entendeu muito bem o seu propósito. Pensa numa igreja que todos os dias estava comprometida em ganhar almas. Eu separei alguns versículos de forma rápida para ler com vocês. Está por todo o livro de Atos. Então, no capítulo 2, versículo 41, fala assim: e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Atos 11, 21, e a mão do Senhor era com eles, e o grande número creu e se converteu ao Senhor. Aí no mesmo capítulo 11, versículo 24, e muita gente se uniu ao Senhor. No capítulo 17, versículo 4, alguns creram, ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos devotos e poucas mulheres de posição. Aqui tem só alguns textos, eu não vou ler todos, mas se você passar pelo livro de Atos, em todo momento você vê falando, e naquele dia 3.000, e naquele dia 5.000, e naquele dia grande multidão. A igreja foi chamada para isso, querido. A igreja foi chamada para todos os dias fazer grande multidão. Eu e você fomos chamados para trazer grande multidão aos pés de Jesus. Nós precisamos ter em nosso coração qual é o nosso propósito aqui na terra. O nosso propósito é ganhar vidas, o nosso propósito é expandir o reino do Senhor Jesus Cristo. E o que nós temos feito diante desse propósito? Paulo, hoje eu quero basear bastante na vida de Paulo. Paulo foi um cara fantástico, e ele entendeu o propósito dele aqui na terra. Lá em Atos 20, 24, Paulo fala assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Querido, você imagina uma pessoa falar: eu não me importo mais com nada, senão somente terminar o propósito para qual Deus me chamou, que é levar o Evangelho dele, ganhar o maior número de vidas que eu puder, porque é para isso que eu estou aqui. Que hoje a vida de Paulo possa nos inspirar, amém? Pega a sua Bíblia agora, abre aí em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 16. Se prepara que hoje a gente vai usar bastante a Bíblia, amém? Aleluia. Deixa aí aberto e nós vamos voltar nesse texto, amém? Queridos, então Paulo foi um cara que entendeu muito bem o propósito dele aqui. E eu enxergo algumas atitudes na vida de Paulo que devem nos inspirar a aprender com esse homem a ter mais paixão por vidas. Nós precisamos clamar todos os dias: Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor fazia na igreja primitiva, faz de novo o que o Senhor fazia na vida de Paulo, faz de novo o que o Senhor fez nos grandes avivamentos, porque eu quero ver a minha cidade rendida aos teus pés. Essa tem que ser nossa oração diariamente. E eu enxergo algumas características no apóstolo Paulo. Uma das características que eu enxergo nele é que Paulo sabia muito bem quem o tinha chamado. Paulo sabia muito bem quem o tinha chamado. Um pouquinho para trás, da onde eu pedi para vocês abrirem, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele fala assim, logo no começo: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele sabia muito bem quem o tinha chamado. Você precisa saber quem chamou você para essa obra. Nós precisamos saber quem nos chamou. Quem nos chamou não foi homens. Quem te chamou para essa obra não foi o pastor Lucas, não foi o pastor Marcelo. Quem nos chamou para essa obra foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu por mim e por você, e Ele espera que você cumpra a missão que Ele te confiou. Foi Ele. Nós não somos chamados por homens, nós somos chamados por Cristo. Isso me traz um temor muito grande.
Porque eu sei que quando o meu discipulador, meu pastor me pedem algo, e eu na minha humanidade falho com eles, eu fico triste. Quando meus pais me pedem algo e eu falho com eles, eu fico triste. Mas queridos, se nós ficamos tristes ao falharmos na missão que um homem nos confiou, quanto mais falharmos na missão que Cristo nos confiou. Ele nos chamou, Ele nos deu a missão, e o que nós temos feito para cumprir essa missão? Paulo não parava, Paulo não desanimava, Paulo prosseguia na missão, porque ele sabia quem tinha chamado ele. Paulo também sabia o quão fraco ele era. Voltem lá ao texto de 1 Coríntios 9. No comecinho do versículo 16 ele fala assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar. Paulo sabia quem ele era, Paulo sabia que a missão que ele tinha confiado era do Senhor Jesus Cristo, mas ele também sabia que sem o Senhor Jesus Cristo ele não poderia realizar a missão. Muitas vezes as coisas não têm dado certo na nossa vida, porque temos tentado fazer na nossa própria força, na nossa própria carne. Querido, tua célula não vai crescer enquanto você fizer na carne, enquanto você fizer do teu jeito. Paulo fala, eu não tenho do que me orgulhar, porque isso aqui foi imposto a mim, o Senhor me deu, é missão dEle, e Ele vai fazer eu cumprir. O Senhor tem separado jovens nessa juventude que vão abalar a história dessa nação. Mas em nome de Jesus, que nós possamos ter em mente que não temos do que nos orgulhar, porque é o Senhor quem faz através de nós. É o Senhor quem faz através de nós. Um temor tem que sempre existir em nossos corações. Senhor, não deixe que eu faça algo da minha carne. Queridos, essa obra não tem a ver com nós, essa obra não tem a ver comigo, essa obra não tem a ver com o pastor Lucas, essa obra tem a ver com Jesus Cristo, querendo ganhar multidões, tem a ver com Jesus Cristo, querendo salvar multidões. A obra não tem a ver conosco. Quinta-feira, eu tive um tempo muito especial com o Espírito Santo na minha sala. E uma das coisas que eu chorava para o Senhor era isso: Senhor, não me deixe atrapalhar o que o Senhor quer fazer. E quem já entrou, acho que os meninos já entraram. Enquanto eu fazia o sermão, eu sempre faço, é deixar uma cadeira vazia aqui do meu lado. E os meninos perguntam, para quê? É para eu sempre me lembrar que não sou eu que estou escrevendo, mas Ele sopra no meu ouvido e eu escrevo o que Ele quer falar. Isso porque eu sei que não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com homens, tem a ver com Deus. Não temos por que nos orgulhar. Nós somos pó, mas o Senhor nos chama para realizar através do Espírito dEle. Querido, não se orgulhe do que o Senhor tem te usado. Saiba onde você saiba quem você é precioso para Cristo, mas você não é nada, porque Ele faz através de você. Eu e você somos vasos de barro. O poder não está no vaso, o poder está no óleo que enche o vaso. Queridos, Paulo sabia que além de privilégio, viver para o Senhor era uma obrigação. É uma obrigação. Continue lendo o versículo 16 e o versículo 17. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência em mim confiada. Querido, pregar o evangelho é obrigação nossa. Paulo sabia que o chamado dele era uma obrigação. É um privilégio, sim, sermos participantes da obra do Senhor. Mas antes disso,
é uma obrigação para nós. O Senhor Jesus Cristo morreu por mim, o Senhor Jesus Cristo morreu por você, Ele entregou a vida dEle por você, Ele tem te abençoado tanto. Eu e você podemos pecar o quanto for, Ele sempre está de braços abertos para nos receber. E o que temos feito para corresponder àquilo que Ele fez por nós? É obrigação nossa correspondermos ao chamado do Senhor. É obrigação nossa nos lançarmos no chamado do Senhor. Queridos, eu e você um dia encontramos esse amor. Alguém um dia chegou para você e contou desse amor. Ah, mas eu nasci na igreja. Mas Deus usou os seus pais para te ensinarem, para fazer você andar no caminho correto desde pequeno. O Senhor usou pessoas para falar do Evangelho para você, e hoje eu e você temos certeza da nossa salvação, amém? Mas e agora? Vamos parar por aqui? Vamos nos acomodar com a nossa salvação, enquanto há milhares indo para o inferno? Existe uma obrigação sobre mim e sobre você, para que possamos compartilhar do Evangelho. Querido, devemos compartilhar com todas as nossas forças, não podemos parar. Nós precisamos entender, queridos, o valor da mensagem que nós temos. Muitas vezes eu e você não entendemos o valor e pregamos de qualquer jeito. Certa vez o pastor Fabrício disse algo que eu achei interessante. Ele disse que ele estava conversando com um rapaz, e muito tempo ele queria evangelizar esse rapaz, e ele ficava: Senhor, me dá oportunidade, Senhor, me dá oportunidade, Senhor, me dá oportunidade. Um dia o Espírito Santo falou para ele: faça você aparecer a oportunidade. Por que eu tenho falado isso? Porque muitas vezes nós não entendemos que precisamos de urgência. Nós não entendemos que vidas estão indo para o inferno e nós precisamos de urgência. Ouçam essa história. Eu creio que o Senhor vai falar muito com você através dessa história, como Ele falou comigo. Houve certa vez um criminoso de nome Charles Peace. Ele não tinha nenhum respeito pelas leis de Deus, nem pela dos homens. Afinal, um dia ele foi preso e condenado à morte. No dia da sua execução, ele foi elevado ao corredor da morte, na penitenciária de Leeds, na Inglaterra. À sua frente ia o capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada. O criminoso tocou-lhe no ombro e indagou o que ele estava lendo. O conforto da religião, replicou o sacerdote. Charles Peace ficou chocado de ver como aquele capelão lia os textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como poderia alguém ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca, sem emoção nenhuma? Será que aquele pregador cria de fato que existe o fogo eterno que arde incessantemente e consome suas vítimas? Aquilo foi demais para Charles Peace, e ele se pôs a pregar. E a história diz que ele vira para o capelão e fala: Senhor, se eu acreditasse nisso que você e a igreja dizem crer, eu andaria por toda a Inglaterra, só para salvar uma alma, e se fosse preciso, iria de joelhos, mesmo que toda a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e eu acharia que teria valido a pena. Imagina para o capelão levar uma dessa de um incrédulo? Será que eu e você temos a consciência que se precisássemos andar por todo o Brasil de joelhos em cima de cacos de vidros para salvar uma vida, teria valido a pena? No momento que eu li essa história, eu comecei a chorar, porque eu falei: Senhor, me dá esse amor. Me dá esse amor, porque eu preciso desse amor por vidas. Queridos, vocês entendem o que é uma pessoa ir para o inferno? O que nós temos feito diante de milhões que têm ido para o inferno?
Será que se nós fôssemos esse capelão, nós teríamos feito do jeito certo? Queridos, nós precisamos entender. Ai de nós, se pregarmos de qualquer jeito, se pregarmos com desinteresse. Tem uma campanha lá na minha igreja que é para ir 3 amigos, vamos lá. Vão lá comigo só para eu cumprir isso aí, só para o meu pastor não me dar bronca. Qual será a motivação que nós vamos correr atrás dessas 3 pessoas agora? Querido, mais uma característica é que Paulo sabia o que era mais importante. Versículo 18 e 19. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Queridos, ele sabia que a recompensa dele não estava aqui, ele sabia que a recompensa dele estava no céu, ele sabia o que era mais importante. O mais importante é vidas, e ele sabia que isso era o mais importante na vida dele. Querido, não há nada mais importante do que viver para o Senhor. O problema é que muitas vezes os nossos olhos estão aqui na terra, e nós temos esquecido do mais importante, que é termos os olhos na eternidade. Oswald Smith fala assim: a verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra, que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. Se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nossa alma, quanto somos de cuidar dos nossos interesses pessoais, constituiríamos uma ameaça para o diabo. Meu Deus, essa é a triste realidade das nossas igrejas hoje. Quantos estão importando com seus interesses pessoais mais do que com os interesses de Deus? Quantos estão preocupados simplesmente com que roupa vão vestir? Quantos estão preocupados que faculdade que eu vou fazer para eu ganhar muito dinheiro? Para eu ganhar muito dinheiro, para eu ter uma vida muito, muito rica, eu posso fazer o que eu quiser. É isso que tem movido a tua vida, querido. Querido, cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas. Por que você tem se preocupado? Porque você tem perdido noites de sono, pensando: o que eu vou fazer da vida para ganhar dinheiro? Com quem eu vou casar? Com que roupa que eu vou na igreja? Querido, se importa com as coisas de Deus. Há muitos cristãos que têm se envolvido tanto com seus interesses aqui da terra, que como essa frase diz, não tem sido útil para o reino dos céus. Eu não quero isso na minha vida, eu quero ser útil para o reino dos céus. Eu quero ser útil para o reino dos céus. Vamos parar de se preocupar de ter o celular da moda. Vamos parar de se preocupar de nos aparecer para as pessoas. E vamos nos preocupar de mostrar Jesus para as pessoas. Queridos, pasmem com esses dados. Já são desatualizados, mas eu vou passar alguns dados para vocês. Saibam que nos Estados Unidos, os Estados Unidos eles gastam mais por ano em goma de mascar, em chiclete, do que no custeio de missões. Você sabia que há cerca de 20 milhões de judeus, 350 milhões de muçulmanos, 200 milhões de budistas, 350 milhões de taoístas, 500 milhões de hindus, 100 milhões de shintoístas,
Nos Estados Unidos, existem 50 milhões de jovens com menos de 21 anos que não estão recebendo os ensinamentos de Deus. E quase 10 mil cidades de pequeno porte, onde não há nenhum templo evangélico. Os dados mostram que quase 1 milhão de pessoas morrem semanalmente sem Jesus no mundo. O que isso significa para mim e para você? O que isso significa para mim e para você? Acontece que a igreja está se preocupando com intriga. Acontece que a igreja está se preocupando em ficar cuidando de fofoquinha durante a semana. Engraçado que a gente tem que perder tempo, investir esforços, cuidando de picuinha dentro da igreja, enquanto há 1 milhão de pessoas morrendo semanalmente. E nós temos perdido tempo com intriga dentro da igreja, entre irmãos. Nós temos perdido tempo com o irmão que não concorda com a visão da igreja, porque eu quero do meu jeito. Tem sido noticiado que mais de 7 mil igrejas não conquistaram uma única alma para Jesus ao longo de um ano. Querido, o que está acontecendo com as nossas igrejas? Como que pode uma igreja, 7 mil igrejas, não é uma igreja, 7 mil igrejas, passar um ano sem ganhar uma alma para Jesus? Me explica isso. São pessoas que têm se preocupado em manter a doutrina. São pessoas que não têm sido cheias do Espírito Santo e têm dado brecha para o inimigo fazer divisões dentro da igreja. E é isso que acontece na igreja. Igrejas de 30, 40 anos mortas, com 50 membros. O Senhor não nos chamou para isso, igreja. O Senhor nos chamou para avançar. Chega. O mundo não está querendo definições do Evangelho, definições do que é o Jesus, do que é o Evangelho. O mundo não quer palavra teológica, o mundo não quer isso, chega. O mundo não quer que você explique para ele até convencer ele, não é. O mundo quer demonstrações do poder de Deus, e isso vai vir através de um povo cheio do Espírito Santo. Isso vai vir através de um povo que ama a palavra, que ama o jejum, que ama a santidade, que ama o Senhor acima de tudo. É assim que vai vir. É assim que nós vamos conquistar. Chega. Chega, eu não quero mais ficar acomodado. Chega de vermos igrejas acomodadas. Uma explosão precisa acontecer. E eu e você temos que fazer parte. Eu estou nessa e você. Eu estou nessa e você. Mas agora chega o ponto principal para mim. Se temos que cuidar do mais importante, que é vidas, como gerar vidas? Como gerar vidas? Queridos, abram suas Bíblias. Mantém a mão aí em Coríntios, põe a fitinha e pula rapidão para o texto de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 66, versos 7 a 9. Queridos, presta atenção no que eu vou falar, rapidão. Depois a gente vai para o texto. Ovelha gera ovelha. Amém? Fala, ovelha gera ovelha. O Senhor é o Supremo Pastor. Nós somos as ovelhas do Supremo Pastor.
mas a responsabilidade de gerar mais ovelhas está com as ovelhas. Nós precisamos gerar outras vidas. Nós precisamos gerar as novas ovelhas do rebanho. O Espírito sim é que convence, mas a responsabilidade de anunciar, de gerar essas ovelhas está sobre nós. Mas antes que essas novas vidas apareçam, há um período antes do nascimento, que se chama, como? Gestação. Antes de um nascimento, existe uma gestação. E é disso que esse texto está falando, presta atenção que é muito forte. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz a um filho sem sofrer? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Será que uma nação pode aparecer assim num instante? Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz a seus filhos. Sou eu quem faz vir as dores de parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, Senhor, seu Deus, quem está falando. Meu, esse texto é forte. Antes do nascimento, a gestação. O bebê precisa ser gerado. A nova vida precisa ser gerado. A mulher, quando ela está grávida, durante a gestação, ela passa por momentos de dor. A mulher, ela passa noite sem dormir. Noite sem dormir para que aquele filho seja gerado. Porque incomoda muitas vezes. Mas nenhuma dor e nenhuma noite em claro faz ela desistir, porque ela sabe que vai valer a pena quando ela pegar os filhos nos braços. Para nós gerarmos filhos espirituais, nós precisamos sentir dor. Para gerarmos filhos espirituais, nós precisamos passar madrugadas sem dormir. O Senhor tem prometido uma grande nação à nossa juventude. O Senhor tem prometido à nossa igreja 10 mil pessoas chegando para começar. Mas esse texto diz, uma nação não pode nascer se antes não houver dores de parto, se antes não houver gestação. Essa gestação é orando, essa gestação é de joelhos no chão, é virando as madrugadas. Meu querido, qual foi a última vez que você chorou por uma vida? A mulher, antes dela ter o bebê, ela chora porque dói. Aquilo vai gerando dores, contrações. Qual foi a última vez que você sentiu dores físicas por causa de almas? Qual foi a última vez que você chorou por vidas? Meu querido, minha querida, para de chorar por aquele menino, aquela menina que não te quer. Para de chorar porque teu pai te disse um não. Para de chorar porque você não conseguiu o emprego que você queria. Para de chorar porque as coisas na tua vida não deu certo. Ajoelha e vai orar por almas. Vai chorar por vidas. Vai chorar, Senhor, eu não quero parar de orar enquanto o Senhor não me der a vida do fulano. Ah, querido, nós somos convidados a sentir as dores de parto. Faz o teste, pergunta para tua mãe hoje. Pergunta para tua mãe se alguma dor que ela sentiu fez ela desistir do filho que ela ia pegar nos braços depois. De jeito nenhum. Eu e você precisamos sentir dores de parto no momento da nossa oração. Oswald Smith disse, nada menos que um apelo contínuo e agonizante em prol de almas, hora após hora, dia e noite em oração, será capaz de levar-nos a prevalecer.
ele diz um apelo contínuo e agonizante. Não é: Senhor, se for da tua vontade, salva o fulano, salva Araçatuba, salva o Brasil. Não, é: Senhor, Senhor, eu não saio daqui, eu não paro de buscar a tua presença enquanto eu não ver essa cidade transformada. Chegou um momento na vida de Finney, Charles Finney, um grande avivalista, que ele percebeu que o povo estava se esfriando. Ele convocou a juventude dele a orar 3 vezes ao dia, às 5, a meio-dia e às 6 da tarde. Em uma semana, a concentração dos cultos aumentou de forma sobrenatural e eles ganharam aquela cidade. Alguma semelhança com a atitude 333? Nós somos os jovens que, assim como aquela juventude de Charles Finney, vai dobrar os joelhos 3 vezes ao dia, vai agonizar por almas, vai sentir dores de parto, mas nós veremos a nossa cidade rendida aos pés de Jesus. Nós veremos o Senhor, e nós falaremos: Senhor, o Senhor merece honra e glória e louvor, porque essas vidas são tuas. Querido, faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Nós somos a geração que vai ver uma cidade inteira rendida aos pés de Jesus. Ah, querido, vamos sentir dores de parto. Vamos sentir dores de parto. Paulo sabia que independente de onde ele estivesse, ele estava para ser luz. Versículo 20: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Eu vou diminuir esse texto, mas se você ler depois, ele vai falando: eu tornei judeu para o judeu, eu tornei gentil para o gentil. E ele vai falando que onde ele estava, ele queria ganhar pessoas. Queridos, o Senhor tem chamado uma grande leva de pastores e pastoras que vão abalar essa nação. Mas eu não estou falando também que todos necessariamente precisarão ser pastores e pastoras em tempo integral. Mas o que eu quero dizer é que onde você estiver, o Senhor vai te usar. Eu quero dizer que daqui dessa juventude vão sair médicos, que antes da cirurgia vão botar a mão sobre o enfermo e vão curá-lo. O que eu quero dizer é que vão sair daqui juízes, que aquele caso que ninguém vai conseguir solucionar, o Espírito Santo vai dar a palavra de conhecimento e ele vai conseguir resolver. O que eu estou falando é que daqui vão sair jovens cheios do Espírito Santo, que em todas as áreas da sociedade vão mostrar o poder de Jesus Cristo. Onde você estiver, entenda que o Senhor te chama. Paulo fazia tudo isso por amor a Cristo, para ser um participante da obra de Cristo. Nós somos chamados para sermos participantes da obra de Cristo. Querido, não sei você, mas ouvir cada relato que eu li aqui essa semana me fez criar no meu coração um desejo muito forte de chorar por vidas. Porque eu quero sentir as dores de parto, para que o sacrifício de Jesus Cristo valha a pena. Eu sei que o Senhor quer fazer muitos aqui entenderem o que é paixão por vidas. Eu quero terminar contando uma história. Essa história conta sobre um movimento iniciado em Herrnhut, na Alemanha, no século XVIII. É um movimento de oração 24 horas, chamado Moravianos, que durou por quase 100 anos, e eles não oravam por aquilo que não estavam a ser dispostos a ser a resposta. Querido, hoje eu vou ter um momento ainda, onde nós vamos juntos orar, mas não ore por aquilo que você não está disposto a ser a resposta.
E essa história conta que 2 irmãos que faziam parte desse movimento decidiram que eles iriam a uma ilha falar de Jesus. Mas o dono dessa ilha, ele era ateu, e ele mantinha escravos naquela ilha. E eles chegaram ao dono dessa ilha e falaram: meu senhor, nós somos missionários, nós somos do movimento Moravianos, e nós gostaríamos muito de pregar o evangelho na sua ilha. Aquele dono da ilha ateu disse: não, na minha ilha não entra nenhum cristão. Eles ouviram e voltaram. Enquanto eles estavam orando, o Senhor deu uma estratégia a eles, e eles voltaram para esse dono da ilha. E eles chegaram para o dono dessa ilha e falaram: Senhor, nós temos uma outra proposta. E se nós nos vendermos como escravos para o Senhor, para a gente poder entrar nessa ilha? O dono falou: ok, mas eu não vou pagar nem o transporte de vocês. Eles foram então, venderam tudo que tinham para pagar o transporte, e resolveram ir como escravos, para trabalhar como escravos, para que em uma das oportunidades que tivessem lá dentro, testemunhassem de Jesus. Enquanto eles arrumaram as malas e foram ao porto, na saída do navio, a história conta que eles se despediam chorando de suas esposas, de sua família. Enquanto eles entravam no barco, as famílias se perguntavam: por quê? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão indo? E a resposta desses 2 irmãos foi a seguinte: nós estamos deixando tudo indo, para que o cordeiro que foi morto por mim receba a recompensa do seu sofrimento. E naquele momento, eles foram a resposta do clamor deles, para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Será que o cordeiro que morreu por mim e por você tem recebido recompensa do sofrimento dele por mim e por você? Será que de alguma forma eu e você temos recompensado o cordeiro que foi morto por nós? Como nossa vida tem sido? Qual é o nível do teu amor e da tua paixão por vidas? O que você tem feito, meu querido? O que eu tenho feito? Chega. O Senhor espera de nós paixão por vidas. O Senhor espera de nós uma juventude que vai amar vidas mais do que a nossa própria vida.